Olá! Tudo bem, fixando o comentário. Boa noite para quem está aqui ao vivo comigo. Boa noite ou bom dia para quem vai assistir essa gravação, tá? Hoje, bem-vindo todo mundo, que a gente vai falar sobre a síndrome da impostora no yoga, tá? Eu sei que hoje esse é um tema que já apareceu para muita gente, né? E talvez você aqui já sofra disso. Talvez você não saiba que tem esse nome, mas você sente isso, né? Talvez você já tenha escutado falar, você nunca ouviu falar em síndrome da impostora, tá? Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Então o que é, né? Nós vamos falar um pouco sobre quais são os sintomas, como é que isso se comporta e a gente principalmente, né? Como é que é a síndrome da impostora dentro desse segmento do yoga, como é que ela se mostra, né? E aí eu vou dar algumas sugestões de o que a gente pode fazer para poder lidar com isso de uma forma melhor, ok? Bom, se você está assistindo gravado, então você vai acelerar um pouquinho e vai lá na frente para pegar já o conteúdo. E aí eu vou aqui falar um oi para quem entrou, para quem está entrando, né? E aí a gente já começa. Oi, Lu. Coraçãozinho para você, aceno. E vamos lá. Eu vi que a Karen passou por aqui e saiu. E aí a gente... Lindona, sei que você já me falou, né? Você sabe que eu vou antecipar que eu, no começo da minha carreira de yoga, eu passei por isso, né? E por isso que é um tema que eu resolvi trazer aqui para todo mundo, poder perceber e entender que não é uma... é algo bem comum, né? É algo bem frequente, né? E eu vou trazer algumas informações aqui que vão fazer a gente se surpreender até, né? Com isso. Poxa, né? Como é que tem tanta gente, né? Que tá assim, tá? Bom, vamos lá. O que é síndrome da impostora, né? Então, a síndrome ela é uma experiência realmente muito comum, né? E ela é caracterizada por uma sensação, né, de que a gente não é competente, né? De que a gente não é qualificada o suficiente para fazer aquilo que a gente se decidiu fazer, né? Que a gente, mesmo, e esse é um detalhe importante, mesmo diante de evidências de que você é boa, de que você faz bem, de que você é competente, mesmo com essa situação, a gente ainda se acha, se menospreza, se acha que não é boa o suficiente, né? E é uma sensação de ser incompetente, né? Uma sensação de fracasso, de não estar à altura. E isso gera sintomas, né? Então, pode trazer ansiedade, pode trazer medo, né, de uma série de atitudes que a gente deveria tomar e a gente não faz, pode trazer insegurança, enfim, são alguns dos sintomas. E é muito interessante porque a síndrome ela atinge, na grande maioria, mulheres, né? Então, tem um artigo da Forbes, né, que eu tive acesso, feito pela Universidade da Geórgia, que aponta, né, que 70% das executivas que foram entrevistadas, né, elas se sentiam uma fraude no trabalho. Isso é muito sério, né? A pessoa às vezes passa por muito conhecimento, ela estuda muito, ela passa por um processo muito custoso, né, de estudo, de dedicação, e ela se sente uma fraude, né? Um outro estudo
né, feito pela aquela consultoria KPMG, né, de 2020, mostrava que 75% das mulheres no mercado, né, elas não acreditavam que elas eram capazes de chegar onde elas chegaram. Elas temiam, né, que no seu redor as pessoas não acreditassem na competência dela, né? Elas de fato não se sentiam capazes para desempenhar a função que elas desempenhavam, lembrando que mesmo tendo resultado, né? Quem quiser esse artigo, quiser ler esse artigo completo, digita aqui no comentário Forbes, FORBES, para mim, que eu respondo mandando o link, tá, desse artigo, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? E é muito sério, né? Porque é realmente uma questão cultural, né? A gente carrega como mulher, não à toa a síndrome atinge maior parte de mulheres, né? Essa herança cultural que faz com que a gente não se sinta competente, né, naquilo que a gente está fazendo. Mas como é que é isso, então, nesse segmento do yoga, né? Então, como eu falei lá no começo, eu vivi isso um pouco, sabe? No começo eu tinha muito medo, não me sentia capaz. Eu fiz 2 anos estudando, dava aulas experimentais, né, com monitor, olhando, acompanhando, e não me sentia capaz. Achava que eu precisava estudar mais, achava que eu precisava, né, sempre me aprimorar. Realmente não achava que eu sabia o suficiente, né? Então, quando a gente está começando a dar aula, né, que tem essa exposição e você entra nesse local, nesse papel de autoridade dentro da sala, né, então é comum essa sensação de despreparo, da gente achar que não sabe o suficiente quando tá lá, de pensar que a formação é o começo, de pensar que, poxa, eu fiquei sei lá quanto tempo estudando e aí a teoria, né, a teoria é ok, agora na prática é outra coisa, né? Isso sem falar de pensamentos que ficam azucrinando a nossa mente, né? E tipo, será que o aluno tá gostando dessa aula? Né? Eu tô lá dando a minha aula de yoga e a minha cabeça, ao invés de estar pensando, olhando, observando o aluno, tá pensando se ele tá gostando da aula, não é? Será que eu tô sendo clara? Será que eu tô falando o que eu precisava falar? Tô falando do jeito que eu precisava falar? Né? Ou então, eu quero muito falar sobre um tema, sobre um assunto de yoga, não vou falar porque eu não estou muito certa disso. Eu não vou falar porque eu ainda não domino. Quando vai dominar? Né? Pensa, quando de fato você vai dominar se você não começar a expor, né? Se você não formar essa massa, né? O raciocínio na sua mente, a conexão com os momentos da aula, né? Eu queria passar esse asana, mas putz, eu não domino ele ainda. E se eu for lá e eu fizer a postura e cair no chão? Né? Então a gente é massacrado pelos próprios pensamentos, né? E aí eu imagino que dentro do segmento de yoga ou não, a gente já passou muito por isso. E aí provavelmente quem está aqui vendo, né, seja aqui ao vivo ou seja na gravação, já deve ter passado por isso, né? Se alguém quiser acenar aí e falar para mim, putz, eu passei ou eu não passei, talvez não necessariamente dando aulas, né? Mas em outras situações em que a mente, ela realmente tira a gente do eixo, ela leva a gente para um outro lugar, né? Então, de fato, é muito comum que surjam esses sentimentos, né? Então, de inadequação. É um auto-julgamento que gera um sofrimento, né? A gente se julga de uma forma e esse julgamento, ele, além de gerar todos esses sentimentos, o que ele vai fazer? Ele vai gerar comportamentos de autossabotagem. Então, eu vou, por exemplo, ficar dando a mesma aula,
né? Ou mudo uma coisinha ou outra, mas é a mesma estrutura, do mesmo jeito, vou dar a mesma aula, por quê? Porque eu não me sinto segura para mudar. Aquilo para mim me traz segurança. Então fazer a mesma aula, eu falo, poxa, beleza, tô dominando aqui. E eu não experimento, né? Eu não me coloco para testar outras coisas, né? Então isso é um comportamento que vem dessa autossabotagem, né? Que vem da síndrome. Ou então, por exemplo, você fica preparando todas as suas aulas, né? Por quê? Mesma coisa, né? Porque se eu preparo, eu me sinto segura, eu sei o que eu vou fazer e o que eu vou fazer. Tudo bem, você se sente segura, mas você vai gastar um tempo gigante. Imagina você dando 3, 4 aulas por dia, grupos diferentes, níveis diferentes, às vezes aula particular, e aí você preparando todas as suas aulas. Ah, mas então você não prepara? Não, existe técnica para isso, né? Então, existe um método que te norteia, só que aí você pode abrir isso e você pode ir experimentando e você pode seguindo a sua intuição durante a aula, enfim. Mas a questão né, imagina uma quantidade de aulas e aí você ter que preparar tudo, né? E obviamente, se eu deixo isso dominar, isso vai causar problemas mais sérios, né? Porque eu vou abrindo mão de coisas que eu quero fazer, eu vou abrindo mão de construir, né, uma aula que seja legal, que seja bacana, que desperte o interesse, que faça o aluno permanecer, né? Porque não é sempre a mesma, né? Ela é diferente, ela tem alguns elementos, ela brinca, né, com a expectativa do aluno. O aluno espera uma coisa, de repente você vai por outro caminho, né? E isso é muito bacana, né? Agora, problemas que a gente pode encontrar, então, em manter esse tipo de comportamento, em dar ouvidos para essa voz, né? Ela tá falando aqui, né? Essa é uma voz, ela é impiedosa mesmo. Ela fica e ela massacra. E se você dá ouvidos para ela, ela vai tomar a sua mente por um bom tempo, né? Então, algum dos problemas é assim, a gente não ganha confiança, né, ao ensinar. E se você não se sente com confiança, você não vai passar confiança para o aluno. Isso aqui é verdade, ele não vai sentir confiança em você, né? Você deixa de ter um outro ponto, uma interação verdadeira, uma conexão. Porque se você não se expõe e ao invés de você estar observando o aluno, você está prestando atenção, né, no feedback que ele te dá, e às vezes tem feedback que não é só oral, né, que é um comportamento dele, é uma cara, é um jeito, enfim, é a respiração, enfim, ao invés de você observar isso, você está preocupado com essa voz interna que está o tempo inteiro te julgando, né, e te fazendo questionar. E fala assim, isso tá errado, isso não tá certo, eu não sei fazer isso, será que tá? Devo fazer? Não devo? E aí engessa, né? Então que cai num outro problema, que é o medo de inovar. Eu tenho medo de trazer outros elementos, porque eu não acredito, eu não confio em mim. Então eu não sei, será que tá certo eu colocar isso na aula? Né? Poxa, eu queria muito inserir esse elemento, mas pô, eu não aprendi assim, mas eu vivencio isso me ajuda muito. Vou colocar? Ah, não, mas acho que não. Eu não estudei o suficiente, eu preciso aprender mais, né? Então, isso vai tornando engessado, realmente. Então, a aula fica chata, né? Fica um negócio chato. E um elemento que tem muito peso, que é assim, se você não acredita em você, você não consegue assumir o papel de professora,
né? O papel de autoridade dentro da sala. E aí você corre o risco de ser a coleguinha, ou coleguinha que está praticando junto, né? E aí fica com receio de corrigir quando é necessário, fica com receio de dentro da aula colocar um limite, né? Então, por que isso? Porque você não entra no papel, você não tem confiança, você não se sente confiante no conhecimento que você tem, né? Em todo o trajeto, todo o percurso para assumir o papel de professora. E aí você não é professora, você é alguém que está praticando junto com os alunos e só está ali conduzindo, né, à frente. Bom, então esses são alguns dos problemas, né? E entendemos então o que é a síndrome, como ela se manifesta, né? O que eu estou perdendo, o que eu estou deixando de ganhar quando eu me deixo dominar pelos sentimentos, por toda essa sensação. Então, falta o quê? O que eu preciso fazer? Né? Então, falta a gente falar sobre o que a gente tem que fazer nesse processo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar uma coisa muito, muito bacana, muito interessante. Eu tenho acompanhado uma pessoa, não do ramo de yoga, mas do ramo de questões que envolvem o feminino, de comportamento, de influência, né? E ela se mostra realmente uma grande mentora nesse caminho, né? E ela compartilhou uma informação muito bacana sobre síndrome da impostora, né? Deixa eu pegar esse material. Aí, enquanto eu tô aqui separando o material, curte a live aí para mim, encaminha para quem você quer, quem você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento. Se quiser, conta, né, como você se sentiu, né, porque é muito bacana. Então vamos lá. Esse aqui eu vou ter que colar, porque eu peguei dela. Então a Isabelle Moreira, foi ela que compartilhou, é muito bacana, né? Olha só, escuta isso. Ela disse que nós mulheres, nós tendemos a desenvolver 6 perfis de comportamento quando a gente enfrenta a síndrome de impostora. Primeiro perfil, a trabalhadora estudiosa, ou seja, é aquela que se prepara em excesso, que nunca tá bom, nunca tá pronta, né? Então ela tem esse traço de perfeccionismo, né? Faz 1000 formações e assim, gente, eu conheço muitas professoras, muitos professores que fazem isso. Vão fazendo uma formação depois de outra, tá? Porque eu preciso saber disso, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso, né? E não põe em prática. Um segundo perfil, a contida, que é aquela que tem muito medo, né? Então, na verdade, ela realmente não se garante, ela não acredita no que ela é capaz, né? E então ela fica no básico, ela é contida, ela não vai além, ela não inova, não traz realmente outras experiências para o aluno. Aí a gente tem um terceiro perfil, esse terceiro perfil é a discreta. Para essa professora, né, na verdade é um perfil, eu que estou trazendo aqui para a professora, para esse perfil, né, tá sempre tudo bem, nunca tem problema, né, tá tudo ótimo. Ela, na verdade, ela não olha para dentro, né, e o que ela olha é como empurrar a sujeira para baixo do tapete. O quarto perfil é a carismática. A carismática é aquela que usa esse artifício de bom humor, né, de fazer piada, enfim, como uma aprovação, sabe? Ela usa isso como um recurso para se sentir à vontade, para brincar com os alunos, enfim, e aí, ai, que legal, ela é carismática, então ela recebe essa aprovação. Eu vou dizer que eu acho que eu, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um pouquinho desse perfil.
Hoje, quem vem fazer minha aula ainda vê que eu brinco um pouco, eu faço, mas aí é diferente, porque hoje isso é feito com uma intenção dentro da aula, né? Então, às vezes eu percebo que eu preciso descontrair os alunos, eu percebo que quando é uma aula um pouco mais puxada, mais exigente, então isso dá uma descontraída e eu uso desse recurso de uma forma mais consciente, mas lá no começo eu acho que eu tinha esse traço. O quinto perfil é a que nunca termina nada, né? Então ela começa com energia, mas ela abandona. Ela vai, ela se empolga, vai, faz, ela acha que eu tenho conhecimento, né? Eu consigo, eu posso, mas aí no decorrer ela vai percebendo, ela vai se abatendo pela síndrome e aí ela não acaba, simplesmente não acaba. E aí, o último perfil é a procrastinadora profissional. Então, aquela que sempre protela, porque ela acha que não é o melhor momento. Não tem a ver com a capacidade dela, né? Que é o primeiro perfil, a estudiosa. É diferente, ela não é um perfil de estudiosa, ela é um perfil de procrastina. Ah, não, agora isso não é o momento, eu vou deixar passar, não é o momento, eu vou deixar passar, não é o momento, e eu vou fazer depois, vou fazer daqui a pouco, agora eu tenho isso, agora tá aquilo. Sempre tem aí uma razão para ir procrastinando, né? Muito bacana, né? Eu achei isso muito legal, porque a gente acaba sempre se encaixando num perfil. Não sei vocês. Se alguém se encaixou, conta aqui. Às vezes a gente não se encaixa totalmente em um, né? Às vezes eu tenho um mix, um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu me encaixo, né, em mais de um perfil, né? A boa notícia é que quando eu me identifico um padrão, quando eu reconheço um padrão de comportamento em mim, eu posso corrigir. Então, se eu sei que eu sofro desta questão, se eu sei que eu tenho um padrão que gera comportamento de autossabotagem, né, de que realmente está me prejudicando, eu posso agir sobre ele, né? Então, a primeira coisa, eu já falei aqui de outras vezes, e aí particularmente eu estou falando, né, para professores, né, professoras, né, do segmento de yoga, a importância da sua prática pessoal, né? Então, esse é um problema que normalmente acontece. A gente começa a dar aula e a gente abandona a nossa prática pessoal, né? E aí isso não é bacana, porque na prática pessoal, né, então é um momento que você pode validar algumas coisas, é um momento que você experimenta em você coisas que você está passando para o aluno, que você está falando, então você vivencia, você observa tudo que você fala, que você orienta em ação, em você. E aí você pode vivenciar experiências que são bacanas de compartilhar, né? Porque muitos dos alunos podem estar passando pelas mesmas situações, sentindo as mesmas coisas quando ele está lá fazendo aquela parte da prática. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Não abandona, mantenha a sua prática pessoal. Até porque na aula é para o aluno, não é para você fazer junto. A gente não pode usar a aula como um momento para a nossa prática, não. Você pode demonstrar até, né, as técnicas, as posturas, mas o foco não é esse, né? O foco é o aluno. A segunda forma é você conhecer os seus valores, aquilo que é importante para você e se firmar naquilo, porque a gente vai ouvir muita coisa, né? Você tem que fazer desse jeito, é aquilo outro. A gente ouve até coisas nossas mesmo, né? Isso tá errado, não é assim, por referências que a gente tenha, por quaisquer padrões que a gente tenha, enfim, por vivências, né? Então, se firme naquilo que realmente é importante para você. Quais são aqueles valores que é bacana para você?
Coloque em prática na sala de aula, coloque em prática nas suas aulas, né? Se for importante para você e se for o seu Dharma, né? A gente fala muito aqui em Yoga Dharma. Dharma é aquilo que tem que ser feito. Quando a gente está fazendo o nosso Dharma, a gente se sente bem, é feliz, é natural, é gostoso estar. Então, quando você coloca os seus valores dentro da sala de aula, muito provavelmente você está dentro desse Dharma, né? Eu falo sobre os meus valores e aquilo que eu valorizo numa aula, dentro de uma sala de aula, no meu perfil aí do Instagram. São várias fotos que tem um fundo claro branco, assim, algumas em asana, em posturas, outras em não, para você ter uma referência se você quiser, tá? Então, se fortaleça nisso, porque daí você vai saber que aquilo que você está fazendo tem uma base, né? A forma que você está dando aula tem uma base, isso vai te ajudar a gerar essa autoridade, essa confiança que é importante, tá? Mais uma atitude que a gente pode se colocar, né? E eu falei sobre aquela questão de assumir o perfil de professor de autoridade, é isso, né? Algumas pessoas chamam de postura de poder, outras chamam de fisiologia, né? Mas é tudo isso, né? Então, ergue a cabeça, olha para frente, solta a sua voz, fala realmente, né? Assume o papel de postura, de professora, olha nos olhos do aluno, né? Isso não significa que você não vai ser gentil, que você não vai ser acolhedora, né? Uma coisa não impede a outra, mas passa confiança para o seu aluno naquilo que você está fazendo. E muitas vezes isso é uma questão de postura, de fisiologia, né? Do que ficar com a cabeça baixa, ombro fechado, enfim. E aí acho que a recomendação mais importante é pratique, pratique, pratique. Então, o que é o pratique, pratique, pratique para professor? Dá aula para amiga, dá aula para família, arranja um grupo no seu condomínio, dá aula no condomínio, dá aula num parque, mesmo que você não receba por isso, né? A gente precisa exercitar isso. E precisa exercitar esse momento de dar aula, de se expor, de ir ganhando essa confiança, sabe? Eu comecei a dar aula no parque, sabe? Eu tive um grupo por muitos anos, eu acho que foram uns 3 anos, mais ou menos, no Parque da Aclimação, aqui em São Paulo, às 7h30 da manhã, 2 vezes por semana, ou 3, agora não me lembro, e pensa em dar aula no inverno, no parque aberto, aquela friaca, entendeu? Cara, não importava, era o que eu tinha naquele momento, era o que eu podia, né? E era um grupo legal, o grupo permaneceu muitos anos. Eu tenho aluna hoje daquela época, que começou fazendo lá comigo, né? Então, e eu sei que foi muito importante aquelas aulas lá, porque elas foram me dando essa confiança, tá? E aí, assim, só para a gente poder ampliar um pouquinho aqui e sair um pouco do mundo do yoga, mas vai servir, com certeza. Vamos pensar naqueles perfis que eu falei lá no começo, né? Da Isabela, minha mentora. Então, assim, se você é perfeccionista, para de tentar e faz o melhor que puder. Mas faz, faz, põe em prática. Se você tem medo, vai aos pouquinhos, né? Então, essa é uma das formas da gente enfrentar o medo. Eu vou me aproximando daquele elemento que gera medo. Se você é daquelas que está sempre tudo bem, experimenta se vulnerabilizar, né? Se expunha um pouco mais, mesmo que você erre, não tem problema, né? Sai, né, desse ponto de que a gente não pode errar, tá tudo bem. Hoje em dia, quando eu dou aula e o aluno me faz uma pergunta que eu não sei ou que eu não tenho certeza, eu gostaria de dar uma informação
mais precisa, eu falo que eu não sei. Eu falei, olha, eu poderia te dar uma resposta agora, mas eu prefiro pesquisar melhor, firmar e te respondo posteriormente. Ou eu vou até onde eu sei, sabe? Olha, isso, até aqui eu sei. A partir daqui eu preciso pesquisar para te colocar. Vulnerabilizar, isso vai gerar vínculo entre você e o aluno, né? Ele vai te reconhecer como a professora, só que é a professora que está ali junto, né? Não é a Mulher Maravilha, né? Se você é carismática, como eu falei, carismática, usa isso a seu favor, usa, né? Aproveita, é uma baita vantagem isso, usa a seu favor, né? Foque em terminar, se é o teu problema. Se a questão é procrastinação, faça de tudo para terminar. Foca, tá? E aí, por último, uma coisa que eu gosto muito de trazer, e eu trago muito isso na minha mentoria, é que assim, se você achar que precisa de ajuda, busca apoio, compartilha, divide o que você está sentindo, né? Então, eu acho que essa é uma das questões da síndrome da impostora, ela segura aquilo com a gente, né? Porque o medo, ele é tão grande, às vezes, de, né, se julgar uma impostora que não sabe o que está fazendo e está realmente à mercê do julgamento das pessoas. É muito difícil pedir ajuda, né? Como é que você vai expor isso, né? Mas talvez esse seja o início do processo de cura, né? Então, você pode fazer agora aqui, como já teve pessoas que fizeram, compartilha no chat. Se você quiser, né? Você que está vendo a gravação, que não está vendo agora, quer me mandar uma mensagem? Manda uma mensagem compartilhando, né? Eu vivi, um monte de gente, você viu? As pesquisas mostraram, gente, 70% das mulheres, é uma questão feminina, está muito presente, né, com a gente. Você pode compartilhar no seu perfil, né? Por que não? Qual o problema? Né? Compartilha, entra naquela questão de vulnerabilizar, tá? Ou se você quiser uma ajuda um pouco mais estruturada, mais direcionada, focada, né? Eu tenho a mentoria, né? Então, a mentoria, que é esse processo que eu faço durante 6 meses, acompanhando em encontros mensais, encontros individuais, a gente aborda, né? Eu abordo esses assuntos, abordo a questão de segurança, né, de necessidade de confiança e muitos outros tópicos que vão enriquecer, um método que vai enriquecer a aula, tá? Que vai te fazer ganhar espontaneidade, autonomia, segurança, né? Você não vai precisar ficar preparando as aulas, enfim, vai agir em pontos que vão exatamente ajudar a fortalecer a segurança, a confiança na aula, e vai fazer a gente conseguir deixar de lado essa síndrome, sabe? E o que é pior, os comportamentos que derivam, tá? Então, se você quiser, você pode me mandar uma mensagem aqui, mesmo pelo chat, ou você pode entrar no direct, escreve "eu quero", que eu entro em contato com você para conversar sobre isso, tá? Essa semana tá começando um novo grupo, tá? E aí, né, a bola, como é que é? Tá na boca do gol, só para chutar e fazer o gol. É isso. Então, eu espero que essas informações que eu trouxe hoje, que tenham contribuído de alguma forma. Eu estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quem está ao vivo aqui, se quiser perguntar, pode perguntar. Se você quiser, você que está assistindo a gravação, pode me perguntar também, pode me mandar mensagem. Quiser compartilhar alguma experiência, comentário, enfim, esses minutinhos finais é para isso. E
Se você quiser também, você pode me dizer o que você achou desse tema. Você acha que foi útil? Né? Se você se identificou? Ou até mesmo, você pode me dar outra sugestão. O que você acha que seria bacana a gente falar a respeito, trabalhar aqui, né, numa live sobre questões, né, disso, de estar em sala de aula, de ser uma professora, né, de melhorar, como enfrentar, né, esse medo. Então é isso, gente. Encerramos aqui e vejo vocês em breve em próximas. Vou falar um oi aqui para quem tá. Envia Lu, passou por aqui. É isso, gente. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Até a próxima.